partir de hoje, não aceitamos mais pagamentos via Pix. Foi isso que eu vi de um cliente microempresário que tem medo da nova sistemática de tributação sobre o Pix. Meu nome é Aina Ramos, eu sou professora de Direito Tributário e vim no vídeo de hoje trazer esclarecimentos reais com base na legislação sobre essa tributação sobre o Pix. Acontece que, na verdade, a gente não tem nenhuma novidade dentro do direito tributário. Antes de nós falarmos especificamente sobre a tributação sobre o Pix, nós precisamos entender um conceito importante sobre o imposto de renda. Quando a gente fala sobre o imposto de renda, nós temos o imposto de renda de pessoa física e o imposto de renda de pessoa jurídica. E cada um desses tipos de tributação são completamente diferentes entre si. Quando a gente fala em imposto de renda de pessoa física, nós vamos ter alíquotas, que são percentuais de imposto, que serão cobrados progressivamente conforme aquela pessoa tem mais renda, ganha mais dinheiro. Para que esses valores sejam tributados, eles têm que ser considerados renda. E a renda para a pessoa física, ela pode ser compreendida como todo e qualquer acréscimo patrimonial, seja oriundo de um processo que você ganhou e teve uma indenização, seja oriundo do teu próprio trabalho prestado. Muitas vezes, quando as pessoas prestam trabalho, são CLT, o imposto de renda ele já vem descontado, inclusive já vem retido, você nem vai fazer um pagamento ao final do ano com relação àquelas receitas, porque ele já está sendo descontado. Mas aí a gente fala de imposto de renda, tem uma multiplicidade de rendas que podem englobar dentro do conceito de imposto de renda para pessoa física. Todas essas rendas são tributadas. A gente fala que todas as rendas, independente do tipo da renda, será tributada, nós precisamos entender que qualquer valor que você receba, seja a título de um trabalho, ou seja, de forma autônoma, como autônomo que está numa informalidade, os valores que você recebe a título de folha de salário, ou então a título de cartão de crédito, TED, DOC, Pix, dinheiro e cheque, são receitas. Tudo que tem acréscimo patrimonial é receita, independentemente da forma como o dinheiro vai chegar até você. O que difere o cartão de crédito do Pix, do TED, do DOC, que são transferências, é apenas a forma como você vai realizar a transferência de valores, a transferência de riqueza, como você vai tirar o acréscimo patrimonial de uma pessoa e transferir para outra. Mas o ato de transferir uma renda, e esta pessoa que recebe, ela ganha, ela tem um acréscimo patrimonial, aumenta o patrimônio, aumenta a quantidade de receita que essa pessoa tem, essa pessoa vai ser objeto da tributação. O que nós temos são as faixas de tributação do imposto de renda. No último ano, 2024, foi sancionado, então aí nós temos o limite de 2 salários mínimos como isento. Então, para as receitas de 2024, 2 salários mínimos eles são isentos. A partir disso, a partir desses 2 salários mínimos, o valor que excede vai ser objeto da tributação. E aí, quando a gente fala do imposto de renda da pessoa física, é importante a gente entender que esse imposto de renda ele começa em 7,5% e vai até 27,5%. Tudo que você recebe dentro da estrutura de tributação do imposto de renda vai ser tributado. Poxa, se eu recebo um valor no Pix, isso é um acréscimo da minha receita? É um acréscimo patrimonial? Então, isso vai ser tributado no imposto de renda. E nada se alterou com relação a isso. O que nós tivemos, na verdade, com relação ao imposto de renda, é uma alteração da Receita Federal, uma instrução normativa da Receita Federal, que foi publicada no ano passado e a vigência se iniciava agora no dia 1º de janeiro, incluindo o Pix dentro da estrutura de monitoramento do Banco Central. Os bancos eram obrigados a entregar uma declaração financeira com relação aos seus clientes. A Itaú, Banco do Brasil, Santander, os bancos tradicionais fazem isso há mais de 20 anos. O que acontece é que a Receita Federal ela alterou a forma de entregar essas informações. Agora, no e-financeiro, nós temos uma facilidade maior para apresentar essas informações, então os bancos vão apresentar essas informações para a Receita Federal. E a Receita Federal vai tratar desses dados para entender quanto cada um está ganhando ou não.
O que acontece é que, na legislação anterior, não se falava sobre o Pix. Por que não se falava sobre o Pix? Porque o Pix é uma inovação financeira, é uma inovação nas ferramentas de transferência econômica. E na última alteração legislativa, o Pix ainda não era uma estrutura que gerava essas transferências. Então, como ele ainda não existia da forma como existe hoje, não era objeto. Então, a Receita Federal criou uma instrução normativa, que é a sua legislação própria, dizendo que, a partir de agora, aquilo que você recebe via Pix, assim como o que você recebe via TED, DOC, cartão de crédito, cheque, assim como qualquer dinheiro que entra para seu patrimônio, também será monitorado. Isso não gera um acréscimo patrimonial para a Receita Federal direto, ou seja, a Receita diretamente não está arrecadando mais diretamente com essa legislação, mas indiretamente isso vai gerar o aumento da arrecadação. Porque o que nós observávamos para as pessoas físicas era que as pessoas físicas muitas vezes recebiam valores extraordinários ao seu salário no Pix, e os valores recebidos via Pix a gente fingia que não acontecia, né? Esses valores não eram declarados, não tinha o preenchimento de carnê-leão, que é a declaração mensal, o pagamento mensal de imposto para pessoa física, e não tinha uma fiscalização tão grande, e aí as pessoas físicas acreditavam que o que estava ali transferindo via Pix não era objeto de tributação, era uma receita isenta. Mas como é receita, como é um acréscimo patrimonial, nunca foi isento. Só que com essa instrução normativa da Receita Federal, trazendo então a intensificação do processo de fiscalização, claramente isso vai aumentar a arrecadação. Claramente vai aumentar a arrecadação. Porque quando eles aumentam a fiscalização, diminui, de certa forma, o nível de sonegação de receitas. Porque as pessoas passam ou a preencher mais carnê-leão, declarar mais valores, emitir mais nota fiscal pelo serviço que é prestado, englobando aí a totalidade das suas receitas, ou a Receita Federal vai fiscalizar e no processo de fiscalização ela vai autuar. E quando ela autuar, ela vai fazer incidir juros, multas e encargos legais. Piora. E piora ainda mais porque a Receita Federal tem 5 anos para realizar esse processo de fiscalização. 5 anos para te autuar. Aí ela vai te autuar 5 anos depois, atualizar multas, juros e encargos legais, atualizações monetárias dos últimos 5 anos, e o problema vai ser muito maior. Hoje a gente já observa empresas que tiveram problemas com fiscalização. Nós precisamos aplicar diversas ferramentas de gestão de débito para conseguir contornar a situação dessas receitas que foram sonegadas no passado. Essa é a estrutura para as pessoas físicas, né? E o que a gente tem da instrução normativa é que transferências mensais abaixo de R$ 5.000 não serão monitoradas. Ela quer dizer que ela está procurando os grandes empresários, as grandes empresas, as grandes estruturas. Ela está dizendo aqui que as pequenas estruturas não serão objeto dessa fiscalização, apesar de terem o direito de fiscalizar, não serão objeto dessa fiscalização porque eles realmente procuram os grandes devedores, os grandes empresários. E quando a gente fala da mesma situação para as pessoas jurídicas, aí a gente tem a seguinte denominativa da instrução normativa, que as transações de até 15 mil mensal não serão objeto de fiscalização, demonstrando também que elas estão procurando os grandes devedores. E quando a gente fala da pessoa jurídica, nós temos algumas obrigações além da simples obrigação de pagar o imposto. A pessoa jurídica, ela tem obrigação principal e obrigação acessória. A obrigação principal é recolher o imposto, é pagar o imposto. A obrigação acessória, por exemplo, é fazer o preenchimento da nota fiscal. Então, quando a gente está falando da pessoa jurídica, mesmo a pessoa jurídica que tenha transações abaixo de 15 mil reais por mês, precisam emitir nota fiscal do serviço que estão prestando e ser tributadas. Não é porque não estão fiscalizando que essa receita não é objeto da tributação. Toda receita da empresa é tributada. E a gente tem diversas formas de tributação quando nós falamos das empresas. Na pessoa física, a gente tem aquela estrutura de escalonamento de alíquota, de percentual. Mas na pessoa jurídica, depende da estrutura de tributação, depende de eventuais benefícios fiscais que as empresas podem ter. Nós temos o Simples Nacional, o lucro real, o lucro presumido e o lucro arbitrado. O Simples Nacional é a forma mais simplificada de tributação, e as empresas pagam a guia DAS no fim do mês. O lucro presumido vai partir de um percentual da sua receita que será tributado. Então, a gente tem um coeficiente de presunção. Se uma empresa fatura 100 mil reais por mês e presta serviços, ela vai ter um
uma presunção de lucro de 32%, ou seja, 32% dessa receita vai ser objeto do imposto. Não é que o imposto vai ser 32%. 32% da receita vai ser objeto do imposto. O imposto de renda da pessoa jurídica é de 15% para as receitas que não excedem 20 mil por mês e 10% do adicional. Então, a gente tem uma receita de 15% mais 10% que vai ser aplicado dentro desses 32%. Então, se é 100 mil, 32 mil, a gente vai aplicar os 15 e os 10 dentro dos 32 mil e não dos 100, o que é o total oposto do lucro real. Se a gente estivesse falando do lucro real, nós íamos pegar esses 100 mil de receita, íamos fazer as deduções que a lei permite da contabilidade. Digamos que nós deduzíssemos, então, 30 mil reais de insumos que foram utilizados. Se a gente faz dedução de 30 mil, o imposto, que também é de 15 mais 10, será aplicado dentro dos 70 mil que não puderam ser deduzidos. Então, a escolha de tributação ela varia muito conforme o volume da empresa e a necessidade de cada negócio. Mas, independente do regime de tributação, do tamanho da empresa, a receita recebida é objeto de tributação. Seja do lucro real, do lucro presumido, seja do Simples Nacional. O Simples Nacional, ele nem olha as suas despesas, ele olha apenas quanto você tem de receita bruta somada dos últimos 12 meses a partir daquele momento. Então, ele está sempre atualizando mês a mês. Se estamos em janeiro de 25, em janeiro de 24, você teve um estouro de faturamento, em fevereiro de 25, esse estouro de faturamento que você teve no ano passado, ele já passa a não interferir tanto assim para as empresas. Então, mais uma vez, né, o objeto do vídeo é a gente falar sobre o que realmente é a renda, qual renda é tributada e por que a gente não tem nenhuma novidade dentro dessa estrutura. Não há novidade porque não temos nenhum novo tributo, não temos nenhuma nova forma de tributação. As rendas auferidas, tanto pela pessoa física quanto pela pessoa jurídica, já eram objeto de tributação normalmente, a gente já tinha tributação de todas as receitas. Quem não declarava, agora vai ter que começar a declarar, ou vai ser objeto de autuação, essa é a verdade, né? Quem não declarava vai ter que começar a declarar, quem não pagava o carnê-leão da pessoa física vai ter que começar a pagar o carnê-leão, porque agora a gente vai ter um aumento do processo de fiscalização para gerar mais arrecadação tributária. Agora, existem formas de gerarmos um planejamento tributário que faça com que o tributo seja menor. Isso é possível de fazer, sim, dentro da legislação, seguindo o que a norma jurídica, a norma técnica permite. Nós encontramos ferramentas de reduzir o tributo prestado, principalmente para as empresas, porque existem diversas formas de repartição de receitas entre os sócios, de tributação para os CNPJs. Nós temos um monte de benefício fiscal que pode ser aplicado dentro de um planejamento tributário eficiente que vai gerar a redução do imposto de renda. Então, apesar de aumentarmos o processo de fiscalização e todas as empresas agora terem que prestar mais avidamente as informações fiscais, apresentar as notas fiscais, as empresas que têm bons profissionais tributários dentro da sua estrutura conseguem contornar a situação e pagar, muitas vezes, ainda menos tributo do que pagavam no ano passado.